Bem, pessoal, que prazer contar com vocês aqui na Garcia Moreno. É uma satisfação realmente nós podermos, nesse dia 15 de outubro de 2021, dia dos professores, né? Termos aqui alguns mestres, parceiros de trabalho e, inclusive, alguns amigos aqui que são nossos clientes, usuários dos nossos serviços e que também são professores. Então, inicio o nosso dia aqui desejando a todos nossos parabéns e todo o reconhecimento de sucesso para vocês, para que a gente alcance aí aquilo que é o objetivo da sociedade, né, que é transmitir conhecimento e gerar riqueza para o nosso Brasil. Bem, o nosso evento de hoje, ele tem um tema assim de extrema importância. Por que que a comprovação das exportações é tão importante dentro do cenário tributário? Para falar sobre isso, eu trouxe para vocês um time de profissionais aqui que tem a finalidade de me ajudar, me amparar aqui nos nossos debates que nós teremos, nossa duração, nossa expectativa. Vocês que são acostumados com o nosso Webinagro aqui na Garcia Moreno, sabem que ele não é um evento de muito delongado, então nós temos aí um prazo de expectativa de 45 minutos, mas isso pode variar também conforme a participação de vocês, e vocês sintam-se à vontade, a casa é de vocês. Quem tiver dúvida pode pedir esclarecimentos. Vocês têm aí uma área de chat que está liberado para vocês utilizarem, como também, se alguma coisa for bem particular, não quiser fazer por aqui, vocês também têm acesso ao nosso serviço de consultoria e poderão fazer uso disso aí lá pela nossa área de suporte online, consultoria formal, aquilo que vocês conhecem das nossas ferramentas para acessibilidade aos nossos profissionais. Ok, pessoal? Comprovação das exportações. Por que que esse tema ele é objeto de um evento? Bem, vocês sabem que, fazendo um resumo, vamos dizer assim, né? Nós temos muitas garantias normativas em relação aos benefícios derivados da exportação, ou seja, os acordos internacionais, eles preveem que as exportações não devem contemplar dentro do seu custo, ou seja, dentro da formação de preço de venda de uma exportação, não deve haver a incorporação de tributos, ou seja, nós devemos exportar produtos, mas não exportar tributos. Por isso, existe toda uma desoneração que, inclusive, é protegida pela própria Constituição Federal do Brasil. Dentro desse cenário, isso há uma abrangência muito grande, porque alcança tributos federais, alcança tributos estaduais e alcança tributos municipais. Nesse cenário, então, nós vamos separar isso daí, separar essas caixinhas e começamos nosso dia falando em relação aos tributos federais, ok? Para falar sobre os tributos federais, convido o nosso primeiro profissional do dia, nosso consultor, que vai falar sobre a desoneração de PIS e COFINS nas exportações e voltado com ênfase aí, né, dado a ênfase da comprovação da exportação. Afinal, Gabriel, seja bem-vindo, diz para nós, quando eu faço uma exportação, quem fica responsável pela carga tributária, quais os riscos que estão envolvidos e quem que é o contribuinte aí que deve fazer a arrecadação, caso essa exportação não venha a ser efetivada lá no porto. Fala para nós. Olá, pessoal, bom dia a todos. Então, conforme o Wellington já comentou aí, vou falar um pouco em relação à comprovação a necessidade de comprovação das exportações para a gente manter o benefício da não incidência, então, do PIS e da COFINS, tá? Conforme o Wellington já comentou, a desoneração do PIS e da COFINS tem por força a Constituição Federal. Ele está previsto lá no artigo 149 da nossa lei maior, que é a Constituição Federal. E lá está dizendo, então, que não incidirão contribuições sobre as operações de venda para o exterior.
certo? Então, tendo isso como preceito, né, quando foi instituído, por exemplo, a lei da não cumulatividade, lá no artigo 5º da Lei 10.637 de 2002 e no artigo 6º da Lei 10.833 de 2003, então já trouxe no seu texto legal, então, a previsão de não incidência do PIS e da COFINS sobre as operações de exportações direta e também sobre as vendas para comercial exportadora com fim específico de exportação. Então, aplica-se, então, nessas operações aí para o exterior, a não incidência do PIS e da COFINS. E a gente pode perceber que nessa situação, que as vendas com fim específico de exportação, elas são equiparadas às exportações diretas, ou seja, dada a mesma tratativa nessas operações, tá? E aí nós temos a necessidade de manter esses documentos hábeis para comprovar, caso a gente tenha a necessidade de comprovar numa eventual fiscalização, comprovar a efetivação dessas operações, né? Vocês já pensaram, já pararam para pensar da pessoa jurídica ter que pagar PIS e COFINS nas operações de exportação, seja com fim específico ou exportação direta, por motivo de a gente não conseguir comprovar a efetividade dessas operações? Pode acontecer. A gente já viu situações que a Receita Federal pediu a comprovação e a pessoa jurídica não conseguiu cumpri-la, né? Então, pode acontecer sim. Pensando nisso, a gente até trouxe esse evento para a pessoa jurídica, para vocês se atentarem um pouco mais a essa necessidade. Porque quando a gente faz as exportações diretas, relativamente um pouco mais fácil, né, a gente comprovar isso, porque nós temos a necessidade de fazer a DUI, né, que é a Declaração Única de Exportação. E aí, esse documento é um dos documentos, ou é o documento que a gente consegue comprovar a efetividade da exportação, né? Mas quando a gente faz a exportação indireta, né? Ou seja, aquela venda para comercial exportadora com fim específico de exportação, sobre a comprovação dessa operação, até tem solução de consulta, e essa solução de consulta foi respondida até com base na Instrução Normativa 1152 de 2011, se não me engano. E lá ela diz que a comprovação das vendas com fim específico de exportação deve ser dada pelo documento fiscal de venda e a destinação da mercadoria. Essa mercadoria tem que ser destinada ao armazém alfandegado, ou armazém que tenha regime extraordinário de exportação, ou um armazém que seja autorizado pela Receita para receber essas mercadorias lá na comercial exportadora, ou seja, um armazém autorizado pela Receita, tá? Então, esses são os critérios que a Receita exige para ter a concretização da venda com fim específico de exportação. E uma coisa, um ponto interessante aqui, que mesmo quando realizamos as vendas com fim específico de exportação, as comprovações seja essa, o documento, né, de venda com a comercial exportadora adquirente e os destinos lá, que é os armazéns alfandegados e tal, já vi uma situação que inclusive foi para o CARF essa situação onde uma pessoa jurídica fez a venda com fim específico, só que ela teve um equívoco, se não me engano, foi no CFOP. Só que ela fez a venda com fim específico para uma comercial exportadora e cumpriu os demais requisitos, né? Mas a Receita Federal pediu a comprovação e quando ela pegou a nota fiscal, viu que teve um equívoco no CFOP dessa venda com fim específico, tá? E aí a Receita Federal veio cobrando o PIS e a COFINS, que deixou de ser pago pelo fato dela ter feito a venda com fim específico, só que não cumpriu todos os requisitos. E aí a pessoa jurídica não concordando com essa notificação da Receita, né? Sendo que a
a empresa que adquiriu essa mercadoria dela, a empresa comercial exportadora, ela realizou a exportação. Então, ela tinha um memorando de exportação na época para comprovar que a, a venda com fim específico dela teve a destinação final, que era a exportação pela comercial exportadora. Mas ela não cumpriu o requisito que era da exigência do documento hábil ali, né, que é a venda com fim específico. Conclusão, esse contribuinte não concordou com a atuação da Receita e foi para o CARF. Então, o CARF, lá no CARF, esse contribuinte teve um ganho, né, um ganho de causa, porque o CARF mencionou que a intenção dela foi realizar a exportação. Então, independente do documento, a intenção da venda foi a exportação foi efetivada. E ainda tinha o comprovante que a exportação foi efetivada, que era o memorando de exportação. Então, eu vejo assim, mesmo que a pessoa faça venda direta ou indireta, o memorando de exportação é muito válido, é interessante a pessoa jurídica manter, tá? Só fazendo uma ênfase que hoje não é mais memorando de exportação, né? E sim foi substituído pela DUI, né? Então é interessante a pessoa jurídica ter como comprovante de exportação a DUI, mesmo que seja a venda exportação direta ou a exportação indireta. Gabriel, Oi. Vamos lá. Eu acho que aspecto importante que nós temos em relação ao PIS e COFINS aí, tão relevante quanto comprovar ou não comprovar a exportação, é quem é a pessoa, uma vez reconhecido que houve um problema, ou seja, eu tenho que fazer o devido processo legal de comprovação das exportações. Porém, a exportação, se não acontecer, ou seja, se dentro dos prazos legais o produto não tiver sido dada saída do território brasileiro, uma vez não cumprido esse requisito, o fisco já entende de pronto, e aí não é o fisco federal, é qualquer fisco. O fisco já entende por si só que esse produto teve a reintrodução no mercado interno. Uma vez acontecido isso, no PIS e na COFINS, quem fica responsável pelo pagamento das contribuições para o PIS e para a COFINS? Certo, Wellington. Nessa situação aí, o artigo 9º da 10833 deixa bem claro que o responsável pelo recolhimento do imposto que deixou de ser pago lá na venda com fim específico de exportação, no caso da reintrodução no mercado interno, é a empresa comercial exportadora. Ela é responsável pelo recolhimento desse tributo, Wellington. E mais uma questão interessante, que a comercial exportadora faz o recolhimento desse tributo. Então, só para completar, então, como estava falando, que é a comercial exportadora que tem a obrigação de fazer o recolhimento do imposto que deixou de ser pago lá na venda com fim específico de exportação. E ela tem que pagar com juro e multa, e esse cálculo é feito desde na data que ocorreu a venda com fim específico de exportação até agora. Então, e um ponto mais interessante é que a comercial exportadora, ainda além de ter que pagar o tributo lá da empresa que ela comprou com fim específico de exportação, ela não pode tomar esse crédito, Wellington. Ela não pode tomar o crédito do PIS e COFINS, ou seja, ela paga o tributo e ainda não aproveita o crédito. E aí, na reintrodução no mercado interno, ela paga o PIS e a COFINS normalmente de novo, ou seja, ela tem uma oneração de tributo aí gigante, caso ela venha reintroduzir a mercadoria no mercado, Wellington. Ok, está entendido. Então, veja só, pessoal, olha que importante, quando eu tenho a comprovação da exportação, ou a não comprovação da exportação, né, quando há alguma falha dentro desse processo de exportação, e mais à frente vocês vão entender isso daí, que na matéria de CMS, lá nós vamos tratar dessa comprovação de exportação, uma vez o produto não sendo retirado dentro dos prazos legais do território brasileiro, em relação a PIS e COFINS, a responsabilidade tributária pertence ao exportador.
ou seja, não pertence a quem fez uma venda com fim específico de exportação, pertence ao exportador. Ele vai ter que fazer um DARF, uma guia e vai ter que fazer o pagamento desse PIS e dessa COFINS para a União, ok? É muito importante, tá? E aí fica aqui o nosso primeiro recado aos amigos que atuam na área comercial, que isso daí tenha uma proteção contratual. Porque não basta a legislação estabelecer, é necessário que o acordo comercial entre as partes traga isso como um efeito de consequência ao adquirente que está adquirindo com aquela finalidade de exportação, tudo bem? Mas isso daí nós vamos estar falando no decorrer do evento. Uma outra coisa muito importante, Gabriel, muito obrigado pela participação, eu acho que em relação àquilo que nos cabe no que tange ao PIS e COFINS, está bem detalhado. Nós vamos falar agora de um outro assunto, que é a contribuição previdenciária rural, que é outro, mais conhecido como FUN Rural, né? Que é outro tributo de nível federal e que também tem relativa importância quando há vínculo com as operações de exportação. Primeiramente, em relação ao Fundo Rural, é muito importante nós destacarmos já de início que o nosso histórico, né? O nosso histórico em relação à legislação, desde quando derivamos lá da IN 971 em 2009, a Receita Federal apenas reconheceu o crédito a nível administrativo, perdão, o seu crédito para ela, né? Ou seja, o nosso débito, com o benefício da não incidência do Fundo Rural apenas nos casos de exportação direta. Olha só, veja bem o que eu estou falando para você. Isso é em relação ao nosso passado, apenas em relação às exportações diretas. Ou seja, apenas aquele produtor rural que tinha condição de colocar o seu produto lá no mercado externo, esse produtor tinha a não incidência do Fundo Rural. Isso deixou de ser uma verdade já há algum tempo, desde que o STF pacificou que, segundo a nossa Constituição Federal, exportação não precisa ser aquela exportação direta, mas sim também a equiparação àquelas exportações com fim específico, ou seja, a venda no mercado interno com fim específico de exportação para uma trading, para uma sociedade exportadora, né, uma empresa comercial exportadora. Uma vez que isso acontece, esse produtor aqui no mercado interno também tem direito a usufruir da não incidência do Fundo Rural, ok? Então, pessoal, em relação ao Fundo Rural, nós também temos uma proteção jurídica legal, porém o Fundo Rural tem uma particularidade. Trata-se, nesse caso, de subrogação, ou seja, quem está adquirindo do produtor rural com a finalidade de realizar uma exportação, ou seja, eu estando na condição de uma comercial exportadora, adquirindo do produtor rural, este me vendendo com fim específico de exportação, eu não vou realizar a retenção na fonte do Fundo Rural. Consequentemente, fico com a responsabilidade também de retirada do produto dele em determinado prazo do território brasileiro. Se essa retirada pela empresa comercial exportadora não acontecer, eu não posso voltar a cobrar o produtor. Veja bem que coisa interessante. Eu, como empresa comercial exportadora, não posso voltar a cobrar o produtor, porque quem não cumpriu a parte de exportação foi eu. Logo, eu também tenho que ir lá retificar minhas informações prestadas, por exemplo, nas nossas corporações aí, no e-social, declarar, reconhecer o débito e pagá-lo com as correções monetárias, inclusive. Tudo bem, pessoal? Então, vejam só que o Fundo Rural também obedece uma mesma linha do PIS e COFINS. Uma vez cumprido todos os requisitos de exportação, o tributo está abrangido e albergado pela não incidência. Agora, se nesse processo houver qualquer problema, inclusive por culpa do exportador que não cumprir o seu papel de exportação em determinado prazo, esse processo
fica totalmente sobre responsabilidade da empresa comercial exportadora. Tudo bem? Vamos agora, fechando a nossa caixinha aí dos tributos federais, vou aproveitar para falar aqui do imposto de renda e da contribuição social. Todas as nossas corporações do agronegócio, clientes da Garcia Moreno, vocês, nossos usuários, 99% dessas corporações, elas pertencem ao regime tributário de lucro real, seja trimestral, seja anual, não importa. Essas corporações pagam seu imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro sobre as margens líquidas, ou seja, sobre o lucro líquido da operação, observado sempre as disposições aí pertinentes a cada atividade e negócio, haja vista a existência do nosso ELALUR e do nosso ELAX, que trazem as bases ajustadas para fins de imposto de renda e da contribuição social. Bem, considerando que esses tributos são incidentes sobre as margens, sobre o lucro, então não há previsão legal na nossa legislação brasileira, sequer albergado pela própria Constituição Federal, para que se reconheça a não incidência sobre tais tributos. Resumindo, estou dizendo para vocês que numa determinada operação comercial, se eu realizá-la para exportação, seja com fim específico, ou exportação direta, ou eu realizá-la no mercado interno, havendo margem geradora de lucro, esse lucro sim será base em qualquer modelo de negócio para imposto de renda e contribuição social. Tudo bem? Com isso, a gente fecha aí nossa primeira parte, né? Em relação àquilo que está contemplado aí dentro do âmbito federal, a nível de PIS, COFINS, contribuição previdenciária rural e o próprio imposto de renda e a contribuição social. Tudo bem? Outra coisa que há de ser relevante o destaque é que algumas atividades do agronegócio, principalmente no segmento de carnes, as corporações estão, por hora, vamos dizer assim, por hora, compreendidas na contribuição previdenciária sobre a receita bruta, a famosa CPRB. A CPRB obedece aos mesmos princípios também do PIS e da COFINS e do Fundo Rural. Ou seja, a CPRB, por ser um tributo sobre o consumo, ou seja, sobre a receita, ela goza da não incidência constitucional também e está previsto na sua legislação, lá na Lei 12.546 de 2011, se não me engano. Mas o que acontece? A CPRB também aplica-se esses mesmos preceitos. Uma vez comprovada que o produto cumpriu os requisitos de exportação e teve, dentro dos prazos legais, a saída desses do território nacional, com adequada comprovação das exportações, a CPRB também sofre se beneficia, né? Goza aí dos benefícios da não incidência para fins da sua contribuição. Então, quando a gente fala, veja bem, e eu gostaria de fazer um parênteses aqui muito importante, veja que quando a gente está falando de tributos a nível federal, olhe só o que eu vou dizer para vocês. Quando nós estamos falando de tributos federais, todos eles, de alguma forma, aqueles que são sobre o consumo, tá? O que é o tributo sobre o consumo? Aqueles que incidem sobre a receita, né? PIS, COFINS, Fundo Rural, IPI, a CPRB, tudo isso que a gente falou agora, os tributos federais, as legislações por si só transferem sempre ao exportador a responsabilidade do tributo, caso este não comprove em tempo hábil a retirada fisicamente do produto do território nacional. Ou seja, se a legislação falar assim, olha, em 180 dias esse produto tem que estar exportado, e nesse prazo ele não foi exportado,
que vai acontecer? Aquele exportador, que é a empresa comercial exportadora, que havia comprado no território brasileiro os produtos para exportação, ou com um fim específico de exportação para sua posterior retirada do território nacional, e não fazê-la, ou seja, não retirar o produto do território brasileiro, a nível federal, observem bem, porque isso é muito importante na sequência do nosso evento aqui, a nível federal, esta responsabilidade financeira, ela é da empresa comercial exportadora, ok? Porém, há de se destacar a importância de, em todos os momentos, isso estar, porque não basta, tá? Nós temos que ter todas as possíveis travas jurídicas em relação a essas operações. Então, não basta eu contar que a legislação me protege. Não, nós precisamos contar com condições contratuais que nos tragam isso daí como uma melhoria no nível da segurança do acordo entre as partes. Mas isso daí nós vamos fazer o seguinte, sobre isso nós vamos falar mais à frente, nós temos aí a participação do amigo, do nosso jurídico, da Garcia Morando com Orlando, que vai tratar algumas coisas sobre os nossos contratos. Mas o Orlando, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para convidar o Orlando mais à frente, para ele finalizar sobre as questões contratuais relativas às comercializações voltadas à exportação. Ok? Considerando que nós falamos daquilo que é essencial para os diversos níveis, e já falamos aí da esfera federal, agora eu vou convidar para participar conosco aqui a Cida e a Daiane. A Cida e a Daiane são consultoras que atendem nossos usuários, nossos clientes na área de ICMS, IPI e ISS. Então, passo a palavra para elas e elas vão tratar conosco agora as particularidades e os cuidados essenciais que precisamos ter e contar com eles para a segurança das operações de exportação em relação às legislações estaduais, porque aí o bicho pega, pessoal, aí muda o nível dos nossos problemas e fica bem mais embaixo, e é onde estão os maiores riscos de passivos a descoberto nas nossas operações comerciais, tudo bem? Daiane, Cida, sejam bem-vindas. Obrigada, Érito. Bom dia a todos. Eu vou começar falando aqui das obrigações acessórias que a gente precisa cumprir para que essa exportação seja comprovada, né? E depois a Daiane vai falar quando que a gente não cumpre, né? Ou seja, não cumprindo as obrigações, quais são essas obrigações que a gente quando deixa de cumprir, precisa recolher os impostos, né? Precisa recolher o ICMS, o IPI, e no caso do ICMS, o recolhimento é sempre feito pelo exportador, seja ele direto ou indireto, né? Para a gente fazer uma exportação direta, por exemplo, a gente vai sempre ter que fazer uma formação de lote, né? Isso, tanto numa repartição aduaneira alfandegada ou um REDEX, né? A repartição que não é uma alfandegada, mas ela tem o mesmo, como eu diria para você, sendo REDEX, ela tem os mesmos direitos, ela tem a mesma função do armazém alfandegado, né? Aquele que é determinado pela Receita Federal. No caso do ICMS, quando eu faço uma exportação direta, eu preciso fazer primeiro uma formação de lote, então eu faço uma remessa de toda a mercadoria que eu vou exportar lá para o porto, né? Seja Paranaguá, Santos, né? Ou até mesmo um porto seco, necessariamente não precisa ser um porto como é o de Paranaguá ou Santos, né? Onde a mercadoria vai sair através de navios. Eu posso também fazer a exportação por meio de caminhões, de trem, né? De embarcações normais, né? Então, a gente tem
diversos meios de tirar essa mercadoria do país. Mas, para isso, eu preciso cumprir as obrigações acessórias, que são a emissão de nota fiscal, né? Então, eu preciso fazer, primeiro, a remessa para a formação de lote. Então, isso é uma operação interna, né, dentro do próprio país. Eu faço a remessa. Posteriormente, formado esse lote, está tudo certo, eu já sei o que eu vou exportar, eu faço o retorno simbólico dessa mercadoria, né? Isso tudo em nome da minha própria empresa, né? Em nome da corporação, eu mando o nome da minha empresa e devolvo, faço essa devolução simbólica também, dentro ou fora do estado, né? E aí, sim, depois de tudo pronto, de tudo feito a formação de lote, eu vou fazer a exportação. Aí eu vou emitir uma nota fiscal de exportação, que no caso da formação de lote, exportação direta, eu vou usar o CFAP 7504, né? Porque aí eu estou dizendo para o Estado ou que eu estou exportando essa mercadoria efetivamente, tá? Mas uma outra obrigação que eu tenho é dizer para o Estado qual foi as notas fiscais que levaram essa mercadoria, que transportaram essa mercadoria até o porto. Essas notas fiscais, então, que são as remessas para a formação de lote, precisa aparecer lá no campo referenciado da NFE, da minha nota de exportação, que automaticamente vai para a DUI, né? Então, dessa maneira, eu comprovo a exportação direta, fazendo a formação de lote, emitindo a nota fiscal de exportação, e nessa nota de exportação eu referencio as notas fiscais que transportaram essa mercadoria até o porto, ou aeroporto, né, ou até mesmo na fronteira. Então, quando eu faço isso, eu referencio essa nota, que automaticamente vai para a nota fiscal eletrônica, né, e passa, e essa nota fiscal estando na DUI, ela comprova aí que eu realmente exportei essa mercadoria, tá? Essa é a nossa exportação direta. Mas a gente tem também, que é o nosso grande problema, é a exportação indireta, né? Ou seja, é quando eu vendo no mercado interno para uma comercial exportadora, e essa comercial exportadora precisa, num prazo de 180 dias, comprovar que houve exportação. Se ela não comprova, a gente aí tem as penalidades, né? Ou seja, que são o recolhimento do imposto. Então, quando eu faço uma remessa com fim específico de exportação, eu emito uma nota 5.501, né? Ou 6.501, 6.502, 5.501, se for uma mercadoria que eu produzi, né? Seja ela uma produção agrícola ou uma produção industrial. Ou 5.502, quando eu faço uma remessa de mercadoria que eu adquiri no mercado, né, no mercado interno, e vou exportar, vou fazer a remessa com fim específico de exportação. Em ambos os casos, eu tenho a não incidência do ICMS, né, mas essa não incidência está sempre atrelada ao quê? A comprovação da exportação. Se eu exportei a mercadoria, se eu comprovar a exportação dentro do prazo que o Estado estabelece, né, eu mantenho essa não incidência. Se eu não comprovar, eu vou ter que recolher o ICMS, tá? Então, feita a remessa para formação de, feito a remessa com fim específico de exportação, né? Eu vou entregar essa mercadoria ou na comercial exportadora, ou nos portos, né? No armazém alfandegado, no Redex, né? E essa nota fiscal de remessa, essa nota fiscal que houve o transporte dessa mercadoria, obrigatoriamente também precisa conter lá na nota fiscal de exportação, né, da empresa que adquiriu, né, da comercial exportadora que adquiriu uma mercadoria com fim específico. Então, ela vai constar na nota fiscal de exportação dela, que vai ser uma 7.501, né, que ela... quais são as notas que ela recebeu com fim específico de exportação, que automaticamente também vai para o SPED, vai para a DUI e comprova futuramente a exportação. Então, as empresas que fazem a venda com fim específico de exportação precisam estar sempre atento a isso, né? A verificar. Está chegando o prazo lá dos 180 dias, né? Ou, em alguns casos, hoje a gente tem, no caso do algodão, no Mato Grosso, por exemplo, que a gente tem 300 dias, né, para exportar. Então, se está chegando o prazo, eu já tenho que começar a cobrar
da empresa que adquiriu a minha mercadoria com fim específico, se ela exportou, vai conseguir exportar, não vai conseguir, se não, se ela falar, não vou conseguir exportar, vou vender no mercado interno, já tem que providenciar os recolhimentos do ICMS, certo? Cida, só te interrompendo um pouquinho, então nós poderíamos dizer o seguinte, que o processo a nível estadual tem a questão da responsabilização pela arrecadação, ok? Concorda comigo? Nós temos uma situação de quem é o responsável pela arrecadação, caso isso aconteça, algum problema de não comprovação da exportação ou não retirada efetiva do produto do território nacional, né? Mas nós temos um segundo ponto aí muito importante, que é todo um planejamento estratégico da área comercial, que eu acho que aí mora as grandes falhas nas corporações, tá? Se vende, mas não se acompanha, né? Porque precisa ter todo um planejamento estratégico de acompanhamento de cada contrato desse. Como está o cumprimento? Tá, uma venda que eu fiz há 3, 4, 5 meses atrás, tá? De um contrato para venda com fim específico de exportação, que eu cumpri há um determinado tempo. A que nível está o andamento disso daí com o meu exportador? Será que ele está em vias de realmente tirar, igual você falou, será que realmente ele está em vias de tirar o produto do território nacional? E aí mora o grande gargalo que as corporações não desenvolvem, as equipes não desenvolvem interação no planejamento estratégico interno para acompanhar isso daí. Obviamente, não podemos generalizar, nós sabemos de clientes e corporações que possuem esses controles internos, porém, a grande maioria sofre muito com isso. Na maioria dos casos, quando tem uma autuação ou uma cobrança lá na frente, 2, 3, 4 anos depois de não cumprimento de prazo, quando o fisco faz o compliance das informações e vem cobrar isso do contribuinte, o cliente, normalmente o contribuinte fala, nossa, mas nós nem a gente nem sabia que ele não tinha exportado, né? E aí essa não exportação é por vários motivos, às vezes realmente o produto não foi tirado do território e não houve acompanhamento da nossa parte em relação a isso. E outra situação é que às vezes ele retirou do território, mas não fez corretamente a prestação da informação em relação a quem é que tinha vendido para ele com fim específico de exportação. Aí o meu CNPJ, a minha inscrição ficou fora da jogada, né? Ficou errado e, obviamente, hoje o fisco tem ferramentas assim imprescindíveis, né, que contribuem de tal forma que o fisco consegue identificar facilmente hoje essas amarrações de quem não faz a comprovação, né? Então, eu acho que nós temos várias frentes, né? A comprovação tem aquilo que é consequência, que é o efeito de pagamento, e nós temos todo esse planejamento interno necessário a essa avaliação, né? É exatamente isso, Érito. A Daiane vai depois falar sobre isso, né? O que eu quero chamar a atenção aqui é realmente para a obrigação acessória, né? Que muitas vezes, a empresa emite uma nota fiscal, mas não emite a nota fiscal correta, né? Então a nossa ideia é realmente chamar a atenção para que as empresas tomem cuidado na hora de emitir a nota fiscal de remessa também, né? Não só a nota fiscal de exportação é interessante, ela tem que ser emitida com todos os dados, com fundamento legal, né, da não incidência tanto do ICMS quanto do IPI, né, precisa constar a nota fiscal que houve a remessa para a formação de lote, mas essa nota precisa ser a correta também, né? Muitas vezes a gente tem aí uma remessa de mercadoria com a nota fiscal de produtor rural, modelo 4, por exemplo. Eu não consigo referenciar ela numa nota fiscal eletrônica. Logo, eu não consigo comprovar que esse produtor rural fez a exportação efetiva, né? Então, é esses cuidados que as empresas precisam tomar. Mas com relação ao o que acontece quando eu não exporto, como vai acontecer quando eu não consigo comprovar essa exportação, né? A Daiane vai falar sobre isso. Antes nós temos uma pergunta aqui. Eu peço, pessoal, quem tiver pergunta para fazer, por gentileza que registre no chat, tá? Vai ficar mais fácil da gente administrar. Nós temos uma pergunta seguinte, né? Você falou sobre a questão de formação de lote, né?
Mas a formação de lote acontece na fase de quem está fazendo uma exportação direta, por exemplo, que já é a empresa comercial exportadora, né? Aquele que já está na condição de responsável de retirada do produto do território nacional, concorda comigo? Sim. Então a pessoa pergunta, na exportação indireta, não necessariamente deverá haver notas de formação de lote, correto? Então não é na exportação indireta, não, porque ele ainda está transmitindo a propriedade para a própria empresa comercial exportadora, né, Cida? Então, cada carga que vai já pode ser uma carga de venda com fim específico de exportação, né? Sim, mas eu posso fazer uma carga fechada já, né? De remessa com fim específico de exportação e exportar ela totalmente, sem haver a necessidade de formar lote. Mas eu também posso formar lote quando eu faço uma exportação indireta. Então, pode acontecer formação de lote tanto na operação da exportação direta quanto indireta. Legal, Cida, está entendido. Então, a formação de lote ela pode acontecer nas duas situações. Numa exportação direta, ela é mais tradicional, vamos dizer assim, Sim. que é o mais conhecido e mais usual, né? É usual. E na exportação indireta, dependendo do planejamento estratégico, dependendo principalmente o tipo de produto, né, Cida, e como o meu contrato prevê que eu vou estar cumprindo, eu também posso fazer uma formação de lote e depois que o produto estiver numa área de exportação, eu posso fazer a transferência de propriedade numa única vez, numa venda, cumprindo o contrato como um todo, né? Exatamente, Tá? exatamente. Pode acontecer nos dois casos. Isso. Nós temos uma outra pergunta aqui. No caso, os impostos federais, a responsabilidade é da comercial exportadora, caso não ocorra. E no ICMS é de quem vende com fim específico de exportação, né? Então, a gente fechando aquela regrinha, né? Uhum. No federal, deixamos muito claro, exatamente, isso que foi comentado pelo nosso amigo aqui, exatamente é nesses termos. No federal, a responsabilidade é da empresa comercial exportadora que adquiriu com fim específico de exportação. Se ele não tirar o produto do território brasileiro, a responsabilidade é dele. Agora, no ICMS há uma inversão, né, Cida? No ICMS, sim, a responsabilidade é de quem aplicou, de quem foi beneficiado com a não incidência. Exatamente. Quem foi beneficiado com a não incidência é quem está fazendo a operação com fim específico de exportação, no caso de uma venda com fim específico. Exatamente. Né? É quem então, faz a remessa, que é o contribuinte obrigatório. Claro exatamente. que a legislação deixa claro também que se eu faço uma remessa com fim específico de exportação, né? E o adquirente, a comercial exportadora, não exportar essa mercadoria, mas se ela recolher esse ICMS, né? Eu estaria dispensado desse recolhimento, né? Então, o que acontece muitas vezes é que eu acho que depois o Orlando vai falar sobre essa questão de contrato, né? Mas geralmente, quando eu faço uma remessa com fim específico de exportação, e se quem não exportou, né? Se a comercial exportadora motivou a não exportação, geralmente cabe a ela a responsabilidade, entre aspas, né, de recolher esse ICMS. Então, muitas vezes ela arca financeiramente com esse recolhimento, né? Mas isso tem, claro, que está no contrato, porque pela legislação a responsabilidade é sempre do vendedor, com fim específico de exportação. Uhum. Temos uma outra pergunta aqui que entrou também. E aí, pessoal, já vou esclarecer aqui. A gente vai atender aquelas perguntas que sejam exatamente voltadas ao ambiente de comprovação de exportação e não entrarmos aqui nas questões práticas, tá? De como fazer ou como não fazer, porque senão o nosso tempo aqui, nós já estamos estourando, o nosso tempo não vai ser possível. De qualquer forma, vocês podem entrar lá na área de consultoria, registrar consulta, os nossos usuários aí têm o acesso para isso, né, para usar esse serviço posteriormente, pode solicitar todos os esclarecimentos complementares que considerar adequado, tudo bem? A relação quanto ao prazo, na exportação indireta, quanto ao prazo de 180 dias, a responsabilidade do exportador, ou devemos acompanhar esse prazo se foram exportados dentro do prazo? Tá, é aquilo que a gente falou, o acompanhamento, quem tem a responsabilidade de exportar, né, Cida, dentro do prazo de 180 dias, por exemplo, tem que tomar cuidado com esse prazo, que dependendo do estado, item, produto, pode ter uma variação de prazo aí, igual já mencionado anteriormente. Porém, e dependendo da situação, pode até ser pedido uma prorrogação em situações excepcionais aí, isso sempre vale ser observado. Agora, o que acontece? A responsabilidade de retirada do produto do território nacional é da empresa comercial exportadora, da trading, tá? Porém, quem vende para ela numa situação de exportação indireta,
está assumindo o risco junto. Em relação ao ICMS, a gente acabou de dizer isso, estamos assumindo o risco junto. Esse passivo tributário pode cair no meu colo. Concorda, Cida? Esse passivo tributário Com pode cair no meu certeza, colo. com certeza. Então, o que acontece? Isso... Se essa empresa não tiver protegida lá, protegendo eu, aliás, através de um contrato, através do pagamento do ICMS que ela faça para tirar a minha responsabilidade, eu vou estar sob riscos grandes em relação a isso. Então, respondendo a essa pergunta aqui, Cida, que a pergunta foi, de quem que é a responsabilidade de acompanhar o processo de 180 dias lá? Pô, a responsabilidade eu entendo que é de todo mundo. Sim. Da E empresa assim, comercial exportadora até e de quem mesmo... está vendendo para ela. Exatamente. Eu acho que ambas as partes podem ser prejudicadas se a exportação não acontecer dentro do prazo, né? E já adiantando para vocês, a gente teve uma alteração agora do convênio 84, né? Onde a gente não terá mais prorrogação de prazo. Os prazos agora são todos de 180 dias, né? Isso baseado no convênio, tá, gente? Claro que cada estado pode trazer uma legislação diferenciada, né? Mas atendendo ao convênio, o prazo a partir de janeiro de 2022 passa a ser de 180 dias sem prorrogação. Então, aí a gente tem que tomar um cuidado redobrado, né? Hoje a gente toma o cuidado de, chegou perto dos 180 dias, preciso pedir a prorrogação, aí eu teria mais 180, né? De acordo com o convênio, a gente teria só 180 dias sem prorrogação, né? Mas aí então, a gente, poderíamos claro... deixar uma dica aqui, né, Cida, para o pessoal, o seguinte, estabelecer uma rotina interna de controle desses contratos de comercialização, principalmente venda com fim específico de exportação, estabelecer estabelecer uma rotina em relação a isso, de tal forma que, quando der, por exemplo, 90 dias, se starte dentro da operação da corporação uma verificação da condição de cumprimento dos contratos, né? Para que haja tempo de cobrar, tanto se eu for o exportador direto, porque aqui nós temos muitos clientes, muitos usuários nossos aqui, que eles são a trading, eles são a empresa comercial exportadora, eles compram com fim específico de exportação. Então, eles com 90 dias já teriam que estar com esses processos todos alertados, né? Um sistema de input aí de informações para os gestores, né? Para também comunicarem os envolvidos que, olha, passou tanto tempo e o produto ainda continua dentro do território nacional. E as outras partes também, né? Quem vendeu para eles também com a mesma preocupação, né? Houve uma pergunta que você falou do convênio, Cida, houve uma pergunta aqui em relação a qual seria esse convênio. É o 170 de 2021. A gente teve 2 convênios que alteraram, né? O convênio 84, que trata sobre as exportações. É o 169 de 2021 e o 170, que é esse especificamente que fala sobre o prazo ali de 180 dias, né? Que não serão mais prorrogados. 170 de 2021. São convênios que saiu a semana passada. Matéria super atualizada aí, tá, pessoal? Para vocês ficarem alertas e atentos. Então, vale a pena depois ir lá no site da Garcia e Moreno, localizar o convênio 170. Do apoio aí, pode pôr, de repente, o link para nós aqui. Inclusive, nós vamos publicar hoje uma matéria que fala sobre... Na verdade, a gente já tem uma matéria e nós vamos publicar outra hoje, atualizada. Aí já mencionando esses 2 convênios, tá? Maravilha, pessoal. Então, hoje à tarde vai estar disponibilizado lá para todo mundo depois do almoço. 100%. Olha aí, pessoal, mais uma matéria interessante que vale a pena o acompanhamento de vocês, tá? Tem uma pergunta aqui, Cida, que eu achei bastante importante, porque às vezes há uma confusão em relação aos produtores rurais. Imagine assim, o produtor rural, qual é a pergunta da pessoa aqui? O produtor rural, por exemplo, um produtor rural, pessoa física, fez a venda direta por uma trade, empresa comercial exportadora. Como ele fez com venda com fim específico, se ele fez a venda com fim específico, ele já gozou da não incidência, concorda comigo? Sim. Se ele gozou da não incidência, se essa empresa comercial exportadora não cumpriu o prazo, a pergunta da pessoa assim, isso também
reflete mesmo ao produtor rural, pessoa física? Entendo que sim, né, Cida? Sim, com Esse certeza, com alcance da certeza. legislação, É, esse alcance da legislação não delimita isso, né? Exatamente. A gente não tem nenhuma dispensa de recolhimento, mesmo para aquele produtor que não tem uma apuração normal do ICMS, entendeu? Mesmo aquele produtor rudimentar que tem, se ele tem inscrição estadual, ele é contribuinte do ICMS e precisa cumprir também a obrigação. Ou seja, ele precisa cumprir a exportação, né? Ou seja, se ele não exportar, ele é responsável pelo recolhimento do ICMS também. Legal, maravilha. Cida, eu acho que por hora é isso. Te agradeço muito aí pela participação, foi muito esclarecedor, tá? Eu que agradeço Pessoal, a todos. A Cida faz parte do nosso atendimento aqui, cotidiano, é conhecida de todos, então, dúvidas que persistirem aí, a consultoria estará em disposição. Tudo bem? Agora, Daiane, seja bem-vinda, a palavra é sua. Obrigado, Wellington. Um bom dia a todos. Então, eu vou dar uma sequência no assunto em que a Cida já fez uma introdução aí para nós, trazendo quais são os procedimentos, né, as obrigações acessórias, quais são as notas que eu emito, a nota que eu preciso referenciar. Então, é muito importante nós ficarmos atentos ao exportador, né, a comercial exportadora, ou na exportação direta, ficar atento a referenciar corretamente as notas em que foi transportada a mercadoria. Então, se eu fiz a exportação direta, eu preciso referenciar a formação de lote, se houve, e no caso da exportação indireta, a nota de remessa, né? A nota de venda com fim específico. Por quê? A partir de 2018, nós tivemos, precisamente, né, a partir de julho de 2018, nós tivemos a obrigatoriedade da DUI, que é a Declaração Única de Exportação. Então, é um documento eletrônico agora, não mais o memorando de exportação. Então, para comprovar efetivamente a exportação da mercadoria, nós vamos precisar ter a informação na DUI e a DUI ser averbada pelo Siscomex, né, após a mercadoria ser embarcada para o exterior, o Siscomex faz a validação dessa informação e faz a averbação das informações constante na DUI. Por isso, a importância da emissão, da atenção na emissão das notas fiscais e das referências em campo específico. Então, na exportação, direta ou indireta, se houve o transporte da mercadoria não pela nota de exportação, eu tenho que me atentar e referenciar no campo REF-NFE a chave de acesso das notas, para que na hora que essa informação for migrar para a DUI e acontecer a saída da mercadoria para o exterior, no processo de averbação, conste o evento na nota fiscal, que é o que vai fazer a efetiva comprovação da mercadoria. Então, a partir de 2018, nós não temos mais a possibilidade da comprovação por meio de memorando, como era antigamente, tá? Em alguns casos, a legislação, o convênio 84, trazia a possibilidade de fazer a comprovação por meio de memorandos. Porém, já adiantamos aqui que o convênio 170 de 2021 já vem trazendo as revogações de toda essa parte de memorando. Então, toda a possibilidade que nós tínhamos dentro do convênio 84 de fazer a comprovação por meio de memorando, mesmo o processo sendo efetuado por DUI, não vai acontecer mais a partir de dezembro de 2021. Então, é um ponto de atenção para nós, quanto ao simples fato da emissão da nota fiscal. Então, nossa atenção precisa acontecer lá na emissão da nota fiscal, na exportação. Outro ponto importante que a gente precisa ficar atento, conforme já colocado pela Cida e reforçado pelo Wellington, é sobre esse controle. Não deixar esse controle simplesmente para o exportador,
que isso seja acompanhado também pelo o vendedor da mercadoria, né? Se vai precisar de uma revogação, de uma prorrogação dentro do período que ainda é possível, né? Então, o convênio 170, ele vai trazer, vai começar a ter vigor a partir de 1º de dezembro de 2021, então, até esse período, né? Então, até final de novembro, nós ainda temos possibilidade de pedir prorrogação. Então, se o meu exportador, por algum motivo, der indício de que não vai conseguir comprovar, não vai conseguir exportar dentro do prazo, podemos solicitar a prorrogação. De uma forma bem simples, para a gente entender como se dá esse processo de comprovação, agora que passou a ser tudo automática, nós temos a emissão da nota fiscal que vai transportar a mercadoria, se houver formação de lote ou se é uma venda específica, então eu tenho a nota de remessa, vou ter a nota de exportação que precisa referenciar essa origem da minha mercadoria, e depois tenho a efetiva embarque da mercadoria para o exterior. Então, a minha mercadoria foi embarcada ou por caminhões, ou por navio. Fizemos a DUS, informamos, a mercadoria está saindo do país, então o Siscomex vai processar essa informação que a gente colocou na DUI. Com isso, ele vai gerar a averbação. O que é a averbação? A averbação é um evento que ele vai ser gerado, que ele vai ficar vinculado às notas fiscais em que estão referenciadas na DUI, então, seria a nota de exportação e a nota de remessa com fim específico ou formação de lote. E que, posteriormente, vai ser levada para o SPED e que vai se dar a comprovação da efetiva exportação da mercadoria. Então, de forma bem simples, o processo para a comprovação seria essa: a correta emissão da nota fiscal, o acompanhamento do cumprimento do prazo, a informação correta na DUI e o processo de averbação. Então, havendo a averbação pelo Siscomex, em 8 dias após a saída da mercadoria do território do Brasil, nós teremos essa averbação, esse evento, essa vinculação na nossa nota de exportação e de remessa, para que seja comprovado para o fisco que houve a efetiva exportação da mercadoria. Daiane, nós poderíamos então dizer o seguinte, né? Que nós temos uma vida pregressa em relação à comprovação de exportações, que ela era bastante assim, embora tradicional, ela era um tanto difícil até do fisco fazer o levantamento para verificação se o produto tinha deixado o território nacional ou não. Ou seja, muitas fraudes, inclusive, aconteciam porque o fisco não detinha a possibilidade de fazer todo um acompanhamento em relação a isso daí. Com esse novo cenário digital e a regulamentação agora desses novos convênios, o que a gente percebe? Que o fisco vai ter uma potência, né? Ele vai receber uma alta performance para conseguir processar esse banco de dados e intimar e acompanhar de próximo mesmo aqueles contribuintes que dizem que fazem exportação, dizem que estão vendendo com fim específico de exportação, mas efetivamente a exportação lá na ponta ou não está acontecendo ou não está cumprindo prazos. E aí, em qualquer dessas situações, a não incidência que está prevista lá, a etapa anterior, quem fez uma venda com fim específico de exportação, por exemplo, vai ficar prejudicado. Né? Exatamente. Então, eu acho que nós temos um cenário muito mais dinâmico a partir de agora, e isso eu gostaria de chamar a atenção do nosso público, dos nossos clientes, dos nossos usuários, levar isso para dentro da sua corporação, para que desenvolva uma cultura, né? Porque eu acho que isso aí é cultural. Muitas empresas pensam só em vender e planejam toda a sua estrutura de planejamento é voltado à venda. Gente, venda tem que ser feita bem feita.
venda só é aquela que não traz risco, né? Então, o que acontece? Essa operação, o ICMS, por exemplo, que vir a ser cobrado de uma operação de exportação não realizada, é altíssimo. E dependendo da situação e até se houver uma reincidência, as multas de ofício, então, são inviáveis. Nós estamos aqui falando de valores milionários, né? Impactos que nas corporações, dependendo dos volumes de contrato, principalmente considerando os atuais valores de commodities que a gente tem no Brasil, olha, se um enquadramento aí de não cumprimento de processo de exportação sobrecair a alguma das partes, temos certeza aí que pode, inclusive, inviabilizar a continuidade de atividade de algumas corporações. Né? Até porque se o fisco, veja se eu estou pensando errado, se o fisco identificar que uma determinada operação de exportação não se cumpriu no processo na forma que deveria, o fisco não vai segurar o processo fiscalizatório exclusivamente em relação àquela operação. Ele vai abrir um termo de iniciação fiscal e vai fazer um limpa na corporação. Com certeza. E isso pode ser impactante. Então, pessoal, não vamos bobear, não pode cair nesses erros, tá? Nós podemos ver, Wellington, né, complementando o que você colocou, em que está havendo um ajustamento dos prazos e um controle efetivo maior por parte da Receita, né, por parte do fisco. Então, se tornando cada vez mais automático o processo e mais difícil de a gente ajustar pequenos erros, né? Então, se eu não referenciei a nota de remessa com fim específico corretamente na exportação, para isso ir para a DUI e haver esse evento de averbação, eu vou ter problemas lá na frente. Como que o fisco daí estadual vai entender? Como que eu vou comprovar para ele que eu fiz a exportação, né? A minha trade, quem comprou, adquiriu a mercadoria, fez a exportação daquela mercadoria em que eu apliquei a não incidência. Ou seja, a palavra é planejamento e acompanhamento. O processo precisa ser acompanhado por todas as partes, né? Precisa ter pessoas dentro da corporação que sejam voltadas. E aí tem um desafio. As corporações sempre, obviamente, é uma questão de gestão, sempre querem economizar dinheiro em pessoas para controles internos. Mas esse é um controle interno estritamente relevante, necessário, não tem como fugir disso, precisa ter as pessoas dentro das corporações que sejam responsáveis por isso, né? Isso precisa ter nome dentro das corporações, esses controles precisam ter aquele departamento e aquelas pessoas que, olha, é responsabilidade desse departamento. E há, inclusive, aí uma falha, tá? Que muitas corporações até entendem, Cida e Daiane, entendem que isso aí é responsabilidade da área fiscal. Às vezes entende que é responsabilidade da área contábil. Eu, particularmente, não vejo dessa forma. Cumprimento de contrato, porque isso daí é cumprimento de contrato, concorda comigo? Cumprimento de contrato. Isso daí está vinculado à área de exportação da entidade, departamento comercial. Também concordo. Então, vejam só... cabe ao fiscal as remissões de notas corretas, né? Isso, exatamente. Acompanhar o processo para que ele acompanhar o processo fiscalmente falando, né? Exato. Mas a questão da exportação ou não, dentro ou não do prazo, eu entendo que isso é comercial. Claro que as duas áreas vão ter que trabalhar junto, né? Ou seja, não dá para né? Ou seja, o comercial não vai conseguir trabalhar sem o fiscal e o fiscal não vai conseguir trabalhar sem o comercial para fazer esse controle todo, né? E hoje a gente tem algumas ferramentas, tem empresas que vendem ferramentas exatamente só para fazer esse controle, né? Das remessas com fins específicos de exportações, das exportações efetivas. Então, a gente conhece bastante empresas já que têm essas ferramentas. Então, às vezes é mais fácil investir numa ferramenta assim, né? Para ter um controle maior e uma economia também no futuro, né? Porque mesmo quando eu exporto a mercadoria, se eu exportar fora do prazo, o Estado vem e exige o ICMS da mesma forma, entendeu? Claro que a gente comprovando, a princípio não deveria ser assim, mas aí teria que ser uma briga judicial, né?
Ou seja, se eu exportei fora do prazo, é devido ao ICMS mais multa e juros, né? Eu entendo que não, eu entendo que teria só a multa, mas os estados cobram, além da multa, cobra o ICMS também, mesmo quando eu comprovo a exportação, se eu comprovar fora do prazo, eu preciso recolher esse ICMS. Legal, 100%. Pessoal, o que acontece? Sobre esse assunto, nós temos materiais publicados, né, Cira? Temos um roteiro? Temos. Tá? Temos sim. Não sei se a Daiane tem esse roteiro aí na tela, Daiane, ou a Cida, alguém tem aí para a gente compartilhar, fazer a apresentação com o pessoal? Então, mas esse roteiro, então, é o que eu falei para você. Nós já temos publicado há algum tempo e agora nós atualizamos ele e vamos publicar logo depois do almoço. Legal, ótimo. Com as já vai vir com esses atualizações convênios, então. dos convênios 169 e 170. Então, o que a gente pode fazer é depois, a gente vai estar no nosso site ali logo depois do almoço. Legal. A gente tem um ali, mas não está atualizado com a legislação que vai entrar em vigor a partir do ano agora da entrada da nova vigência, né? Isso. Pessoal, o que acontece? A Garcia Moreno, os nossos usuários conhecem, mas só para vocês terem uma ideia, nós somos a maior empresa de publicações físicos contábeis e tributários do Brasil. Nós, voltados para o agronegócio especificamente. Nós temos todo dia superproduções e conteúdos que ajudam e incrementam o conhecimento e o fomento de know-how na sua equipe, aí na sua corporação. Tá? O que acontece? Esse tema, por exemplo, que está sendo objeto desse debate que nós estamos tendo hoje aqui, ele tem um roteiro, por exemplo, completo lá no nosso portal. Só que como tivemos o lançamento desses convênios aí com a nova vigência já para a partir do fim do ano, o que nós vamos fazer? Nós vamos disponibilizar entre hoje e amanhã ele atualizado. Então, você que tem lá acesso ao nosso portal, entra com o seu login, você vai ter esse roteiro de tudo isso que foi conversado hoje aqui, com os maiores detalhes, com as exigências legais, cumprimentos, documentos, como fazer, como não fazer, tudo vai estar publicado nesse roteiro, que além desse conteúdo que nós estamos gerando hoje aqui, vai ter aí para vocês um conteúdo muito importante para ser disseminado com as vossas equipes, tudo bem? Gente, infelizmente a gente não consegue aqui, através do Webinagro, fomentar, né, todo o debate que a gente sabe que vocês gostariam, mas vocês têm acesso aos nossos materiais e, principalmente, acesso irrestrito e ilimitado a todos os profissionais da Garcia Moreno. Para a gente fechar com chave de ouro isso daí, eu vou convidar aqui o nosso amigo do jurídico da Garcia Moreno, Orlando Cheliga, até para vocês conhecerem, é uma nova figura que nós temos aqui, e o Orlando vai falar sobre essa importância da proteção contratual nas operações de exportação. Orlando, a palavra é sua, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Wellington. Bom dia a todos. Vou fazer, então, um fechamento aqui com relação a essa questão da segurança jurídica da operação. Então, nós ouvimos aí com relação ao ICMS que existe, então, a responsabilidade solidária do remetente da mercadoria, ou seja, caso a empresa comercial exportadora não exporte a mercadoria no prazo estipulado, o remetente, então, vai ter que arcar com o ônus dessa tributação, mais aí juros e multas que são aí incidentes. Ouvimos também, no caso do PIS e da COFINS, que a responsabilidade é da comercial exportadora, como foi muito bem explanado pelo Gabriel. Inclusive, a IN 1911, no artigo 140, salvo engano, ele traz essa previsão da responsabilidade, ou atribuindo a responsabilidade para a empresa comercial exportadora. Mas, enfim, para que se tenha segurança jurídica, eu vejo que é imprescindível, então, que haja a previsão contratual. Ou seja, no caso da empresa, então, comercial exportadora ou a trade, não efetuar a exportação no prazo estipulado, ou ainda que dê a destinação diferente à mercadoria, então, atribuir a ela a responsabilidade pelo recolhimento, então, do imposto, por não dar aí o destino correto que a mercadoria deveria ter. Então, essa é uma medida que
que eu vejo importante, que ela tem como objetivo mitigar, né, reduzir aí e garantir à empresa, né, que a mercadoria seja dado o destino que foi previsto. E é uma ferramenta importante porque a empresa pode entrar com uma ação regressiva para a cobrança desse, no caso aí, o ICMS, por exemplo, que é o caso mais complicado, né? Então, eu vejo assim, para finalizar aqui, que vale a pena, né, a empresa procurar o jurídico para que seja feita, então, uma previsão contratual nessas exportações, para que seja, então, para que tenha cláusula dizendo da responsabilidade do adquirente da mercadoria em dar, né, o destino à exportação dentro do prazo estipulado. Ok? Era isso, Wellington. Legal, Orlando, legal. Obrigado pela participação. Ou seja, não basta fazermos vendas boas financeiramente ou economicamente falando. Os riscos todos precisam estar previstos, né? Para que isso lá no futuro não seja objeto de questionamento ou até de declínio de uma parceria comercial e muitas vezes, inclusive, vamos dizer assim, o estabelecimento de passivos não desejados por qualquer gestor ou investidor ou proprietário do seu negócio. Então, pessoal, os nossos eventos, eles acontecem de uma forma ordinária, né? Vocês podem sempre estar acompanhando as nossas publicações aí na Garcia Moreno. Digo também que muitos dos nossos conteúdos são gerados também e disponibilizados no canal do YouTube, que é o canal Tributo do Agro, canal da Garcia Moreno no YouTube, chama-se Tributo do Agro. Vale a pena você ir lá, acompanhar esses eventos, alguns deles a gente disponibiliza o acesso por lá, transmitido ao vivo, ou quando não, a gente também, em momento posterior, disponibiliza ele gravado, então vocês também podem estar acompanhando e disseminando isso daí para os vossos colaboradores, né? Porque a gente sabe que no momento do evento aqui muitos não conseguem participar, então é uma forma de vocês levarem esse conhecimento para dentro da corporação, para discussão, debate, tá? E, no mais, vocês têm total apoio dos nossos profissionais, todos esses que vos falaram hoje aqui. Temos outros amigos aqui que estão participando também. O Milton, muito obrigado pela parceria, pelo apoio. O Milton, Renan, William, Darlan, que está no nosso suporte. Tem toda uma equipe grande, um suporte, toda uma estrutura aí rodando em prol disso daqui. E agradeço imensamente ao Gabriel pela dedicação, pela parceria, a Cida, a Daiane. Orlando, muito obrigado mais uma vez. E, pessoal, nos vemos no próximo Webinagro. As dúvidas, como eu disse, poderão ser encaminhadas aí para o nosso portal www.garciamoreno.com.br, tá? E aí a gente vai estar atendendo a todos vocês aí conforme a vossa necessidade. Um forte abraço a todos e, mais uma vez, muito obrigado pela parceria. Foi ótimo estar com vocês aqui esse tempo. Até a próxima e Deus abençoe a todos.